bem, pessoal? Nós estamos aqui continuando nossos vídeos sobre política e espiritualidade, né? Quem somos nós aí na nossa ignorância para poder aprofundar nesse assunto? A nossa ideia é tão somente trazer, né, um pequeno pensamento sobre o tema, né, uma pequena reflexão do ponto de vista espiritual, para que a gente possa entender o momento que a gente vive e que a gente possa abandonar toda essa energia de disputa que tem tomado conta da nossa intimidade e começarmos a ter ações práticas no bem. Precisamos trabalhar, precisamos movimentar forças para que os ideais do Cristo tomem feição material. E atendendo, né, a nossa questão de falar um pouco sobre a política, né, vamos falar um pouco sobre a política no mundo espiritual. Vocês vão notar, conforme a gente já tinha falado no último vídeo, né, que algumas colunas espirituais, como o Nosso Lar e outras, são compostas por estruturas sociais onde existem líderes. Né? O Nosso Lar tem a figura do governador, né, dos ministérios, dos ministros, dos seus 70 ministros. O nosso próprio mundo, né, nas palavras do querido Emmanuel, tem um governador espiritual que é Jesus, mas nós notamos algumas diferenças, né, entre o sistema de governo na espiritualidade e o sistema de governo no plano físico. O sistema de governo no plano físico ele é baseado, na maioria das vezes, na democracia, ou seja, no voto, na escolha da maioria, né, em alguns lugares. Em outros lugares existem teocracias, existem ditaduras, existem formas de governo diversas da nossa, né? Governos esses talvez democráticos, mas não diretos, como os países parlamentaristas, né? Países presidencialistas como o nosso. Mas e no mundo espiritual? Como se dá a estrutura de governo do mundo espiritual? Alguém votou em Jesus para governador da Terra? Existe eleição para governo do Nosso Lar? Né? Imagine Jesus em campanha para pedir que a gente o mantenha no cargo de governador do nosso orbe. Imagine o governador do Nosso Lar num debate falando assim, não, que nós vamos atender mais necessitados do umbral, né? Ou não. Então, assim, isso não existe no mundo espiritual. Por quê? Em primeiro lugar, porque no mundo espiritual não existe democracia. Por mais que a gente se assuste com esse conceito, né? A democracia, ela é o melhor do sistema, é o pior dos sistemas, mas é o melhor do que nós temos. Né? Tem um amigo que fala isso, um estudioso aí que fala isso. Ele é o pior sistema político, mas é o melhor que nós temos. Do nosso nível evolutivo, a democracia, né? Ela é a nossa realidade do ponto de vista da escolha dos nossos líderes. No mundo espiritual não existe democracia. Eu me lembro até, certa feita, um companheiro que foi se manifestar na reunião mediúnica, né? E com certeza, enquanto encarnado, ele devia ser bem vinculado a essas questões políticas. E ele questionava essa questão com a gente na reunião. Ele falava assim que o plano espiritual é uma ditadura do bem, onde os espíritos iluminados não tinham questionamento e faziam o que dava na telha deles porque sim. E ninguém tinha escolhido eles para isso. E que ele queria processo eleitoral no mundo espiritual. Né? Mas por que não funciona no mundo espiritual e por que funciona tão mal aqui no nosso mundo? Né? Imagine hoje uma eleição onde nós tivéssemos aí, por exemplo, um campeão da mídia, né? Falando e fazendo propaganda, né? Um ator muito famoso, uma pessoa muito comentada, né? E concorrendo com ele tivesse o Chico Xavier. Qual é a chance do Chico Xavier ganhar desse companheiro que está aí na mídia, que está sendo papagicado pela imprensa? Né? Por mais que o Chico Xavier seja bonzinho, aquela coisa toda, né? Os espíritas, acho que pelo menos metade vota nele, porque tem espírito que não gosta do Chico, né? Tem gente que não gosta nem de Jesus, né? Então é tranquilo isso. Então, assim, o Chico perderia. E às vezes a gente brincando com um amigo espiritual, né? O Lucas falou pra gente, um companheiro espiritual nosso, que se Jesus concorresse a alguma coisa aqui na Terra, talvez ele perdesse. Se Jesus se candidatasse a governador espiritual da Terra contra algumas pessoas aqui encarnadas, né, apesar do baixo padrão moral delas, talvez elas ganhassem. Por quê? Porque a maioria ainda vibra não no bem comum, mas na visão egoísta de si mesmo. E nossa tendência enquanto encarnados, é nos associarmos mentalmente àqueles que pensam, agem e representam a nossa intimidade. Quer dizer então que porque eu votei no político que é ladrão, eu sou ladrão? Não, mas algum ponto da personalidade dele chamou a sua atenção. Pro bem ou pro mal.
Por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender alguns companheiros que têm escolhas políticas diversas da nossa. Porque nós focamos no negativo daquele político e o outro companheiro ele foca num ponto positivo. E nós só focamos no negativo e ele só foca no positivo. E a gente tem ali uma dissensão de ideias. Porque enquanto seres humanos, todos, seja direita, seja esquerda, seja alto, seja baixo, seja para trás, seja para frente, seja branco, amarelo, vermelho, azul, todos temos pontos positivos e todos temos fragilidades profundas a serem exploradas, a serem trabalhadas. Mas vamos voltar lá para o mundo espiritual. No mundo espiritual, então, não tem eleição. Como disse um amigo desencarnado, o espírito lá sofredor, o mundo espiritual é uma ditadura. Porque esse tal de Jesus manda em tudo para sempre e ele nunca abre mão do poder dele. De certa forma, ele tá certo? Não. Mas ele está errado? Também não. Jesus não vai abrir mão do poder dele como governador da terra para nenhum de nós. O governador do nosso lar, por mais bondoso, gentil, amoroso que seja, ele não pediu a opinião dos companheiros do nosso lar para assumir o cargo. Para a gente ver isso, é só a gente voltar lá no livro Nosso Lar e em uma das conversas do André Luiz com os companheiros espirituais lá na colônia, eles falam que certa feita o governador anterior, dá-se a entender que o Nosso Lar teve apenas 2 governadores, o primeiro e o atual. O governador anterior tinha passado por uma dificuldade muito grande porque os espíritos que estavam lá estavam desejosos de comer alimento sólido, inclusive carne. Mas o espírito come. É uma alimentação fluídica, mas que para eles tem uma aparência igual a nossa. Eles queriam comer carne lá no plano espiritual. Nada de caldinho reconfortante. E a situação chegou num ponto que houve uma espécie de rebelião, se assim pode se dizer, e a espiritualidade, o que ela fez? Ela trocou o governador. Não houve eleição, não houve impeachment, mas eles pediram para outra entidade assumir o cargo de governador. E esse espírito já chegou lá, modificando tudo, para poder atender aos princípios da espiritualidade superior. Ele não pediu opinião, ele não foi votado, ele não representava a maioria, ele representava aquilo que é certo. Falando isso do ponto de vista espiritual é tranquilo. Trazer isso para o nosso plano físico seria complicado, porque o que é certo? Quem de nós é capaz de julgar o que é certo? No momento que nós vivemos ainda encarnados, a democracia é a ferramenta que nós temos. Mas essa ferramenta ela não funciona no plano espiritual. Porque o que funciona no plano espiritual é o sistema de quê? De mérito e evolução. No plano espiritual, nós podemos facilmente aferir o valor de um ser de acordo com o seu nível evolutivo. Então, o governador do nosso lar, com certeza, se não for o espírito mais evoluído da colônia, é um dos 2 ou 3. Ele é um espírito que tem características espirituais que lhe permitem liderar. O altruísmo, o senso de trabalho, o devotamento, a compreensão, o equilíbrio, o desprendimento e a total falta de interesse no próprio ego. Haja visto que nas obras do André Luiz, nem o nome dele aparece. Sabemos que existe um governador, mas não é citado o nome desse espírito, porque ele não tem interesse de aparecer. Porque a função dele, como líder, não é aparecer, é inspirar. E aí nós vamos ao conceito de liderança no mundo espiritual. O líder no plano físico é aquele que arregimenta multidões através das suas palavras e da sua sintonia. Eu posso ser um líder arregimentando para o mal. Teve aí o Hitler, teve outros companheiros aí. Nós vamos fazer ressalvas contra os atuais, porque a gente não quer falar de ninguém que está aqui agora encarnado, que não gera polêmica. Mas muitos líderes atraem por energia negativa. Outros líderes deveriam atrair pela vibração positiva do bem. E isso vai ficar para o nosso próximo vídeo, quando nós vamos falar da política do futuro. Mas no mundo espiritual, o líder é aquele que mais ama, é aquele que mais se desdobra na prática do bem, é aquele que mais trabalha pelo coletivo, que mais se esvazia da sua vaidade. Vê como é que é difícil aplicar isso no plano físico? Nos falta ainda um movimento evolutivo para chegar nesse ponto. Mas ali que é o ideal. Nas zonas espirituais, onde a luz e o bem são fatores decisivos, quem lidera é quem mais ama, quem mais trabalha e quem é mais preparado para isso. E não é uma preparação externa, é
preparação íntima. Não se conta pelo número de diplomas, mas se conta pelos valores imortais do espírito. Por isso, o plano espiritual não carece e não passa por crises de liderança. Nós sabemos que Jesus é o espírito mais preparado da Terra, mais amoroso, mais gentil e mais iluminado, ou seja, ele é a melhor escolha para nos governar. Haja vista, que as esferas que são superiores a ele o escolheram para tal. E Jesus, com o seu amor, é para nós o verdadeiro exemplo do verdadeiro governante, que nos inspira a sermos pessoas melhores. Mas nós vamos falar um pouquinho dessa questão de governo e da mudança política no próximo vídeo. Nós agradecemos aqueles que estão nos acompanhando. Lembramos a todos que nós temos lá o Instagram Amigos do Caminho. Todos os dias, na maioria dos dias, nós temos lá mensagens dos amigos espirituais psicografadas, disponibilizadas ali para os companheiros. Pedimos aos amigos que nos seguem aqui no YouTube para poder compartilhar o vídeo, fazer todo aquele processo, se inscrever. Muita gente assiste o vídeo, mas não se inscreve, não compartilha, não dá um like lá pra gente, porque isso ajuda na divulgação e ajuda que ele chegue a mais pessoas, que esse é o nosso objetivo aqui, tá? Queríamos mais uma vez agradecer aos companheiros, pedir a Jesus que nos abençoe e nos ilumine, e nós damos continuidade no próximo vídeo, se Deus quiser. Muita paz, muita luz, muito amor.